Os finos grilhões rúnicos eram do tamanho de um fio de cabelo comparado com a enorme cobra manquestre. No entanto, sob a restrição dos grilhões, a enorme cobra estava impotente no chão, incapaz de se mexer. Depressa, carregue Jackson no voo, e a enorme espada irradiava luz. Do outro lado, a pessoa vestida de cinza também levantou o manto e revelou a aparência de Ralph Beastman enquanto ele cantava apressadamente um encantamento rugido. As criaturas restantes sentiram o perigo que seus pais estavam, e correram para a frente, sem pensamentos para sua própria segurança, para Leilin e o resto. Vá para o inferno. Leilin tirou algumas poções explosivas vermelhas e dizimou as criaturas restantes em cinzas. Para a cobra de Manquestre, os olhos são o calcanhar de Aquiles e são ainda mais vulneráveis que coração. Leilin uivou, ao mesmo tempo cantando. Junto com o canto da misteriosa e antiga linguagem de Byron ressoando na caverna, um tesouro de corpos oleosos negros coagulados e espessos apareceu ao lado de Leilin, cercando-o completamente. Essas figuras negras e oleosas circulavam em torno de Leilin, soltando bolhas de vez em quando e emitindo um som semelhante ao material em decomposição. Enquanto ele continuava cantando, as figuras oleadas e pretas mudaram de forma continuamente, finalmente se transformando em uma aparição de cabeça de leão preto. Leilin apontou. A cabeça do leão negro rugiu e correu em direção à coroa da enorme serpente que estava sendo contida por. A cabeça do leão mordeu imediatamente os dois olhos da cobra de Manquestre. Sim. A cobra enorme se contorceu continuamente, soltando um guincho agonizante. As algemas rúnicas em seu corpo também emitiam fumaça vermelha. Depressa, eu não posso continuar assim por muito mais tempo. Murphy se afastou completamente de sua imagem erudita e uivou sem se importar. A cabeça do leão negro mastigava continuamente a cabeça da enorme cobra e, por fim, dissolveu-se, transformando-se numa poça de óleo preto gorduroso, que cobria a cabeça da enorme cobra e, por fim, cobria os dois olhos. Agora os olhos de Leilin brilharam e retiraram um tubo de ensaio. O conteúdo irradiava uma luz vermelho-sangue, que excretava sentimentos de perigo. Esta era uma poção explosiva, mas era muito maior em comparação se o maior raio de explosão fosse maior na circunferência do que nas poções anteriores. Os músculos do braço direito de Leilin se arregalaram quando ele jogou a poção diretamente no óleo negro Bang. Uma chama tremenda subiu, engolindo completamente a enorme cobra de Manquestre e queimando-a selvagemente. A enorme cobra jogava continuamente a cabeça, que parecia uma enorme tocha acesa de um lado para o outro. As algemas rúnicas ao redor também soltavam ruídos de rangido, o que significava que não poderia durar por muito mais tempo. A água do óleo em decomposição que vem da área subterrânea, juntamente com a poção explosiva modificada de Chip, produz um ataque combinado de pelo menos 9 graus. A luz azul piscou continuamente de dentro dos olhos de Leilin, enquanto ele registrava as figuras da explosão. Punch. Calça. O ataque anterior já superou a maior parte da enorme defesa da cobra Manquestre. Agora é a hora de matá-lo. Leilin ofegou violentamente. Seu rosto estava extremamente pálido. Era como se ele tivesse esgotado completamente sua força espiritual e poder mágico, e ele cambaleou vários passos para trás. De uma área de sua manga que estava escondida dos outros, outra das poções explosivas modificadas, que foi usada antes, apareceu em suas mãos. Leilin nunca colocaria suas esperanças completamente nos outros, especialmente em momentos cruciais como este. Neste momento, o Ralph Beastman terminou de cantar seu feitiço. A força do totem do meu antepassado, agora transforma-se em gelo gelado e me concede o poder de matar a cobra de Manquestre. O homem da meia besta terminou seu feitiço e tocou levemente a espada de Jackson. Se na lâmina da enorme espada de Jackson, uma camada de gelo começou a envolvê-la, e a geada cresceu mais e mais, antes de finalmente aumentar a lâmina para o dobro de seu tamanho original e transformá-la em uma espada de gelo.
O que o Ralph Beastman havia lançado era na verdade uma espécie de feitiço raramente visto que poderia melhorar as armas. De acordo com a varredura do I-Shape, neste momento, a grande espada nas mãos de Jackson já tem a força de um nível básico de artefato mágico. Os olhos de Lei-Lin brilharam. É uma técnica encantadora bastante decente. Jackson obviamente se uniu ao Ralph Beastman muitas vezes antes. Mais cedo, ele estivera conservando sua energia, e assim que a grande espada completou a camada de gelo, Jackson uivou e levantou acima dele, atacando e cortando em direção ao pescoço da cobra de Manquestre. A espada, que parecia uma gigantesca escultura de gelo cristalizada, cortava diretamente uma mancha enegrecida da enorme cobra com a força de um grande cavaleiro de Jackson. O sangue quente e vermelho descia continuamente de um corte profundo no pescoço da cobra de Manquestre, que parecia ter quase meio metro de profundidade. Pode-se até ver o branco dos ossos. O enorme serpenteou rugindo e deu uma cabeçada com toda a sua força. Bang of Esconde Jackson foi imediatamente derrubado, e até o peitoral que ele usava estava amassado para dentro. A espada de gelo pousou ao seu lado, enterrando-se no meio do caminho. Ping ping ping. A camada de gelo estalava continuamente e, finalmente, até mesmo a espada, feita de aço, quebrou-se em inúmeros fragmentos que caíram no chão. Parece que este feitiço também não é completamente perfeito. Lei-Lin ainda estava com vontade de observar vagarosamente. No entanto, neste momento, a pele de Murphy ficou vermelha. Não posso mais controlar sob as lutas contínuas da cobra de Manquestre. Os grilhões rúnicos em torno dela finalmente desabaram com um som estridente. Quanto ao preço de poder libertar-se, a serpente já sofrera uma dúzia de feridas que penetravam em suas escamas. Quanto à cobra Manquestre, fortemente ferida, seus olhos vermelhos ficaram ainda mais vermelhos. Com a velocidade da luz, ele passou e enrolou o rabo. Antes que Lei-Lin pudesse reagir, percebeu que havia menos uma pessoa ao lado dele. O homem da meia-fera que originalmente estava lá estava agora envolvido na cauda da serpente. Não! Me salve! A cauda se contraiu continuamente, e a enorme figura da cobra quase cobriu a totalidade do Ralph Beastman. Nesse momento, Jackson, que não tinha certeza se ainda estava vivo ou morto, estava deitado de lado e não conseguia responder a seus gritos subordinados. Gachá com um ruído rangente, os sons de ossos dos ossos quebraram-se no ar. Os gritos aflitos do Ralph Beastman subiram mais alto, até que finalmente se transformou em um silêncio mortal. Lei-Lin observava atentamente a imensa cobra moribunda enquanto tirava algumas poções de várias cores. Bang! Uma enorme figura negra atacou e atingiu um tubo de ensaio amarelo que havia deixado as mãos de Lei-Lin. Na área circundante, uma camada de luz amarela apareceu e envolveu todo o corpo de Lei-Lin. O imenso pó de bater em Lei-Lin. Ele foi enviado voando, colidindo com uma rocha de granito nas proximidades. A lama voou acima de sua cabeça quando ele aterrissou, e havia até uma enorme impressão na rocha atrás de suas costas. Ao mesmo tempo em que Lei-Lin foi mandada de volta, uma camada de chamas vermelhas se estendeu da cauda da serpente, e várias cores de luz também floresceram no corpo da cobra, resultando finalmente nos gritos da cobra de Manquestre. A luz amarela se despedaçou em vários pedaços antes de finalmente se dissipar no ar. O corpo de Lei-Lin estava completamente ileso, e vendo as muitas manchas de luz amarela deslumbrante, ele fez uma careta. A fraqueza dos acólitos é que eles sempre não têm medidas defensivas. Os modelos de magia defensiva para os feitiços Rank 0 eram extremamente incomuns, pois não eram muito práticos. Quando um acólito está sendo atacado, raramente teriam tempo de recitar esses feitiços. Como resultado, nas batalhas entre acólitos, quem fosse atingido primeiro por um feitiço acabaria derrotado ou morto. Esse cenário duraria até que um atingisse o estágio de um mago oficial. Além disso, havia outro método, que era emprestar força de itens especiais.
por exemplo, itens defensivos ou estranhos que podem ativar instantaneamente um feitiço de defesa. No entanto, tais itens defensivos de alto nível eram difíceis de obter para os magos oficiais, por isso raramente apareciam nas mãos de um acólito. Leilin e os outros acólitos, junto com Ralph Beastman, não tinham itens defensivos. No máximo, eles só usavam armadura de couro, que não tinha absolutamente nenhuma resistência contra feitiços. Além disso, um simples rolo da cobra de Manquestre já teria sido capaz de emiola com assentos circunflexos em uma pasta de carne. De acordo com os registros da academia, ainda há vários acólitos que morrem nas mãos de cavaleiros e cavaleiros. No entanto, nunca houve qualquer instância de um mago oficial morrendo nas mãos de seres humanos comuns. Quanto a esta poção amarela, foi o último resultado experimental de Leilin, Revolving Seal de Potion de Trevar. Uma poção como essa já se separou da categoria de poções elementares. Era uma espécie de poção de iniciante, e mesmo entre a categoria de poções para iniciantes era extremamente difícil de preparar. Quanto ao efeito, ele produziria uma camada defensiva de luz de uma só vez, que se defenderia de qualquer magia ou ataque físico de 10 graus ou menos. Com a riqueza acumulada por Leilin de vender poções, juntamente com a chip simulação contínua, ele finalmente conseguiu fazer apenas 2 garrafas dele. A quantia que ele gastou para estes já havia excedido mais de 1000 Magic Crystals. Essas poções não são facilmente acessíveis por outros, e todos os ataques magia oficiais têm uma força de ataque de mais de 10 graus. Então a poção de revolução de Trevar é melhor usada apenas no nível de batalhas entre acólitos. No entanto, cada garrafa custa pelo menos 500 Magic Crystals. Mesmo herdeiros diretos de famílias grandes não poderiam pagar por isso. No entanto, para Leilin, que contou com a ajuda da iShip, que poderia elevar sua taxa de sucesso, combinado com sua identidade de mestre de poções, ele poderia preparar a poção do escudo revolucionário de Trevar, suprimindo o custo para cerca de 200 a 300 cristais mágicos. Embora ainda permanecesse íngreme no preço, como era um trunfo, era aceitável. Leilin, os olhos de Murphy se arregalaram. Você está bem? Eu perdi uma poção defensiva cara que eu comprei. O rosto de Leilin ficou sombrio e pareceu estar extremamente triste com a perda. Esta maldita besta, eu vou matá-lo do outro lado do campo de batalha. A enorme cobra Manquestre estava meio morta no chão, aparentemente gastei com ferimentos espalhados pelo corpo. Primeiro, foi atingido com o ataque híbrido de Leilin, antes de quase ter sua cabeça cortada por Grand Knight Jackson. Depois disso, escapou dos grilhões rúnicos de Murphy através da força bruta, antes de finalmente ser atingido pelas poções de Leilin. A cabeça de serpente, que sempre estava orgulhosa, agora estava indefesa no chão. Sua língua sibilou, e o sangue fluiu continuamente de sua área do pescoço. Depois de ter sofrido um ferimento tão devastador, não importa quão tenaz seja a força vital das criaturas do tipo cobra, elas ainda vão perecer. Murphy rangeu os dentes e disparou um eixo de pirâmide de cor verde, que se alojou diretamente nos olhos da enorme cobra. Os olhos da serpente foram finalmente perfurados, e uma camada de líquido vermelho e amarelo cremoso espirrou, que era cintilante e translúcido.